Bom, para falar um pouco mais sobre esse novo plano de cessar-fogo entre Israel e Hamas, apresentado pelo presidente Joe Biden, o nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais da UERJ, Paulo Velasco. Tudo bem, professor? Como sempre, uma honra receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Um prazer sempre conversar com vocês. Muito obrigado. Bom, professor, de que forma a gente pode entender essa possibilidade de um cessar-fogo que pode ser temporário, virando permanente? Mas é bom lembrar que nessa semana o próprio governo israelense já disse que a guerra vai durar pelo menos até o fim do ano. Ou seja, apesar dessa avaliação dos Estados Unidos, o que é possível, o que é factível nessa discussão, professor? Eu acho que também não podemos nos imbuir de excessivo otimismo, Thiago, né? Temos visto que o cenário é muito complexo, são quase 8 meses já de conflito. Claro que é uma janela de oportunidade, mais uma, né, que se abre, né? Tomara que não seja fechada, né, prematuramente, né? Tivemos aí uma proposta lançada pelo governo de Israel, né, prontamente a chancela que veio de Washington, né, que esse é um movimento sempre fundamental. O que de alguma maneira surpreendeu positivamente, né, foi o fato do Hamas ter também se posicionado, né, entendendo que pode ser um caminho viável, né. O Hamas usou o termo positivo, né. Então isso é algo que temos que levar em consideração, né, porque até aqui o que estava prevalecendo, né, impedia efetivamente, né, qualquer forma de cessar-fogo, né, nos últimos meses. Era um desencontro absoluto de posições, né, entre o governo Netanyahu de um lado, né, e o Hamas do outro lado. Então, parece que agora, né, há uma chance um pouco maior, né, dessas posições, né, convergirem um pouco mais, né, o que poderia, assim, representar, né, uma trégua, né, se não permanente, né, pelo menos, né, durante algumas semanas, né, dando uma oportunidade aí, né, para aliviar um pouco, né, o sofrimento humanitário, né, do lado dos palestinos na faixa de Gaza, mas também, né, claro, muito especialmente, né, permitir a libertação, né, dos reféns, né, já há quase 8 meses, né, sob o domínio do Hamas. E a esta altura, né, ninguém sabe quantos reféns ainda restam vivos, né? A ideia do plano, né, é justamente que durante 6 semanas, né, haveria uma trégua, portanto, uma trégua transitória, né, com a libertação, né, de mulheres, crianças e idosos, né, por parte do Hamas, né, e em troca centenas de prisioneiros palestinos na Cisjordânia também seriam libertados, né. Isso poderia criar alguma forma de confiança mútua, né, se o Hamas de fato cumprir, né, a sua parte, né, isso poderia, né, elevar o grau de confiança entre as partes, que é fundamental, Thiago, em qualquer negociação, e por isso, né, que o próprio plano, né, prevê a possibilidade de extensão, né, dessa trégua originária para além das 6 semanas iniciais, né? Isso levou o Hamas a entender que poderia haver eventualmente até uma trégua permanente, né? O que causa um certo ruído no meio disso tudo, né? E os ruídos atrapalham demais, né, esse tipo de cenário, né, de negociação, né, é o fato do governo Netanyahu, ao mesmo tempo que propõe o plano, né, afirmar, né, que levará à guerra, né, as últimas consequências, pelo menos, né, no que tange a eliminação de toda a infraestrutura militar do Hamas, né. É difícil a gente ver como uma coisa pode ser compatível com a outra, né, como essa trégua pode virar permanente, se o governo de Israel afirma ao mesmo tempo, né, que vai manter a ofensiva, né, e que não vai desistir, né, de uma guerra que signifique varrer ou erradicar a infraestrutura militar do Hamas, né. Eu enxergo nessas informações um pouco desconexas e contraditórias. E, professor, no começo da guerra ou nas primeiras semanas da guerra, a gente ouvia falar muito do Egito e também do Catar nessas negociações de cessar-fogo, nessas negociações de paz. É impressão ou a participação desses dois países vem caindo nas últimas semanas ou até nos últimos meses e isso talvez dificultaria o processo ou também não necessariamente? Eles não teriam o peso de uma negociação direta entre Israel e o próprio grupo Hamas? Na verdade, Thiago, não fica muito claro, né, até que ponto de fato diminuiu, né, a incidência desses dois atores, né. Eu enxergo que os dois são importantes geopoliticamente, né, o Egito por motivos muito óbvios, né, porque faz fronteira com a faixa de Gaza, né, a saída, né, a já conhecida por todos, né, saída, né, por Rafah fica ali, né, na fronteira com o Egito, né, um país que historicamente tem muito peso no mundo árabe, né, foi durante muitas décadas inimigo de Israel, depois firmou uma paz ali, né, ainda no final da década de 70, né. Então dentro do mundo árabe, né, o Egito tem uma envergadura geopolítica muito robusta e por isso, né, se avoca responsabilidades, né, inclusive de mediação em tensões. O caso do Catar é mais singular, né, porque conta, né, com bases ocidentais, né, inclusive dos Estados Unidos, né, importantes,
né, e ao mesmo tempo é um aliado do Hamas, financiador do Hamas, né, mas também, né, busca, por meio da diplomacia, né, ocupar um espaço de intermediador e de mediador de tensões. Né. Os dois têm sido importantes, né, eles têm aparecido um pouco menos, né, efetivamente, mas o Egito, por exemplo, ofereceu, né, o seu território para reuniões, né, que aconteceram, inclusive, né, em semanas muito recentes. Né, o Catar também, né, tem mobilizado diplomatas, né, para ajudar ali nos bastidores. Né. Então, muitas vezes a gente não sabe efetivamente, né, como tem sido, né, as negociações do ponto de vista mais profundo. Né. Há sempre os chamados bastidores diplomáticos, né, onde certamente, né, representantes, né, de alguns países se fazem presentes, né, tentando afinar posições, na medida em que um diálogo direto, né, entre Israel e Hamas ele é muito difícil, para não dizer quase que impossível. Né. Então tem que haver ali alguém, né, intermediando alguma forma de diálogo, né, tentando construir pontes, né, que naturalmente, né, a esta altura ainda não existem. Né, e só assim pode chegar a alguma perspectiva de entendimento e de acerto, né, que talvez não seja para agora, né, o fim do conflito, mas que pode sim, né, levar a uma trégua. Todos lembramos no final do ano passado, né, como um período de cessar-fogo foi importante, né, para a devolução de dezenas de reféns, né, para a libertação, né, de presos palestinos na Cisjordânia. Né. Ali foi um momento auspicioso, pena que depois não tivemos a repetição, né, daquele cenário. Né. Talvez agora vejamos uma oportunidade de que algo parecido aconteça, quem sabe até por mais tempo, né, 6 semanas já é um tempo razoável, né, podendo ser estendido por ainda mais tempo. Professor Paulo Velasco, conversando conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Na sequência, a pergunta do nosso comentarista, o Diego Tavares. Diego. Professor Paulo, muito boa noite. Um grande prazer conversar com o senhor aqui no JJP. Professor, há cerca de uma semana nós tivemos um reconhecimento oficial do Estado da Palestina por parte de Espanha, Irlanda e Noruega. Com base nisso, eu tenho duas perguntas. Esse acordo de trégua teve influência desse movimento, que foi considerado por muitos estudiosos como a grande vitória do Hamas nesse conflito? E a minha segunda pergunta é sobre o governo Netanyahu. Esse possível fim do conflito marca também o começo do fim da gestão de Benjamin Netanyahu? Diego, com relação à possível influência, né, do reconhecimento da Palestina pelos 3 Estados europeus, eu entendo que não há uma relação direta. Né? Na verdade, claro, podemos reconhecer que é mais uma pressão, né, ali naquela geopolítica já tão tensa, né, da questão israelo-palestina. Né, até aqui, né, apenas a Suécia da Europa Ocidental reconhecia a Palestina como Estado. Né, havia também, claro, alguns países do leste europeu, né, que reconheciam desde a época da Guerra Fria, né, mas da Europa Ocidental, né, apenas a Suécia. Agora somos mais 3. Né, a Espanha, né, que é um ator importante, a 4ª maior economia da União Europeia, o país, né, com a 4ª maior população da União Europeia, né, um país geopoliticamente, né, bastante relevante, com densidade específica. Né, a Irlanda um pouquinho menos influente, e a Noruega, né, que não é parte da União Europeia, né, mas é um país com muito ativismo diplomático. Né, a Noruega notabiliza-se muito como intermediador de tensões, né, no mundo inteiro, né, já mediou entendimentos e acordos até aqui na América Latina muito recentes. Né. Então, claro, né, é uma pressão adicional, mas temos que lembrar, né, que mais de 140 países, né, no âmbito da ONU já reconhecem a Palestina como Estado. Né. O que varia é o tipo de reconhecimento. Né. O Brasil, por exemplo, reconhece a Palestina como Estado nas fronteiras de 1967, né, o que significa dizer que reconhecemos não só a faixa de Gaza e a Cisjordânia como Palestina, mas também Jerusalém Oriental. Né, isso é colocar a mão num vespeiro, né, e foi o que o Brasil decidiu fazer em 2010, no último ano do segundo mandato do presidente Lula. Né. Esses países europeus foram um pouco mais cautelosos no reconhecimento, mas reconheceram a Palestina como Estado e fazem parte agora desses mais de 140 países na ONU que reconhecem a Palestina, né, como um Estado, né, enfim, com as suas características, né, de Estado. Né. Não vejo uma relação direta, né, eu entendo que o próprio governo de Israel cedeu mais a pressões domésticas. Né? Víamos uma situação insustentável, né? A pressão por trazer os reféns para casa, né? A famosa hashtag Bring Them Home, né? Tragam-os para casa. Isso já era, de fato, um movimento crescente nas últimas semanas dentro de Israel, né? E acho que o governo Netanyahu responde mais a isso, né? Ao propor esse cessar-fogo temporário, do que a qualquer pressão que venha de atores que também não têm tanta envergadura. Enfim, né, não é uma Alemanha, não é uma França, né, não são os Estados Unidos. Né, nenhum país do G7 reconhece a Palestina como Estado. Né, mas eu acho que é mais um movimento de resposta ao que acontece internamente, né, em Israel, que é um cenário bastante caótico e tenso. Né. Diego, a tua segunda pergunta qual é? Seria se esse movimento de paz que pode ser prolongado até mesmo a questão do fim do conflito marca também o começo do fim da gestão de Benjamin Netanyahu.
Esse ponto é crucial, né? Estamos debatendo isso já há quase 8 meses, né? O governo Netanyahu dificilmente sobreviverá ao fim da guerra, né? É um governo que tem várias contas pendentes, né? E soma-se, né, a uma série de controvérsias, né? Por exemplo, escândalos de corrupção do passado, né? Não tão remoto assim, né? As próprias críticas, né, as reformas que ele levou a cabo, né, a tentativa de fazer uma ampla reforma do judiciário, né, que muitos entendiam poderia colocar em xeque a própria democracia em Israel, né, Israel como a única democracia efetiva e funcional de todo o Oriente Médio, né, isso poderia ser abalado, né, com as reformas buscadas pelo Netanyahu, né, e agora, né, ele ainda tem que dar explicações, né, sobre o que deu errado, né, ali no 7 de outubro, né, muitos questionamentos, né, de como, né, a badaladíssima inteligência de Israel, né, não conseguiu antecipar, né, aquele ataque pavoroso do Hamas, né, sem precedentes, né, ao território de Israel, né, cobrando a vida de 1.200 israelenses, né, em poucas horas, né. Então é muita coisa para explicar, né, além do que, né, um isolamento ainda maior, né, ao longo dos últimos meses, né, porque uma parte importante e crescente, eu diria, Diego, da população israelense, né, coloca a culpa no Netanyahu, né, pela não retomada ou não recuperação de boa parte dos reféns, né. Muitos entendem que esse empenho dele em levar a guerra às últimas consequências, né, dificultou o poder de barganha de Israel para negociar a libertação, né, desses reféns já há algum tempo, né, enfim, 8 meses, né, no poder do Hamas. É algo absolutamente inaceitável, né? E sabe-se lá em que condições esses reféns serão resgatados, né? E, como disse, né, sabe-se lá quantos ainda estão vivos, né? Então, é uma situação muito dramática, né? Que, claro, né, abala muito, né, esse governo Netanyahu. É uma coalizão difícil por si só, né? Tentando equilibrar posições, né, muito diferentes, né? Certamente estamos vendo aí, né, os últimos momentos do governo, né? Claro que só haverá uma transição ao fim da guerra, né, quando ela acontecer, mas dificilmente ele sobrevive ao final desse conflito. Professor Paulo Velasco, professor de Relações Internacionais da UERJ, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, um excelente fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço, professor. Muito obrigado, Thiago, um abraço a todos, até a próxima.